Esta semana, Conversa em Dia. Tejo FM. Bem-vindos a mais uma Conversa em Dia, hoje com o atual Presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Hélder Geménio, que se candidata a mais um mandato do 2017-2021. O slogan para esta campanha 2017, um mandato de trabalho. Muito obrigado por estar connosco nesta nossa Conversa em Dia. É mesmo um mandato de trabalho ou é só para que os munícipes digam que, afinal, houve trabalho durante este mandato? Não, cumprimentar o auditório, cumprimentar o Joaquim Palmela. De facto, essa frase é feliz no sentido de que permite caracterizar a essência do que foi feito de 2013 até 2017, que foi muito trabalho, e perspectiva que vai continuar a ser, caso mereçamos a confiança maioritária dos eleitores, vamos continuar com o mesmo empenhamento, com a mesma vontade, com a mesma determinação, se quiser, no grosso modo, com a maior parte da mesma equipa, a desenvolver trabalho para podermos melhor servir aqueles que representamos e para os quais dos quais temos a obrigação de cuidar, temos a obrigação de melhorar a qualidade de vida e, portanto, é esse o projeto. O projeto é trabalhar e foi trabalhar assim no mandato que agora está a cessar. Alguns da sua equipa, 2013-2017, ficaram pelo caminho por vontade própria ou porque, como se diz no Conselho de Salvaterra de Magos, alguns opinas e alguns comendadores que o senhor é um pouco ditador. Eu julgo que quem está numa liderança de um projeto corre sempre o risco de ser avaliado dessa forma por aqueles que se lhe opõem. Quem trabalha comigo todos os dias sabe que sou dos que estou mais empenhado, mais motivado, se quiser, sou, se calhar, o que dedico mais tempo da minha vida à causa pública e sou, digamos, implacável com todos aqueles que não tenham, do exercício de funções públicas para as quais fomos eleitos, neste caso particular, uma visão de exclusividade, uma visão de total empenhamento, uma visão de serviço. E, nesse sentido, é possível que alguns acham, principalmente aqueles que se nos opõem, naturalmente, que é muito rígido, é muito determinístico, no sentido de que quem está, está. E quem está com o pé dentro e com o pé fora, o melhor é sair para ficarmos só com aqueles que querem trabalhar em prol das autarquias e em prol do serviço que nós prestamos às populações. Agora, liderar é isso, é de alguma forma ouvir, debater com os nossos colegas da vereação ou com os seus presidentes de junta e depois decidir. E, portanto, essa decisão muitas vezes é um ato que tem que tomar o líder e, portanto, nesse sentido eu não tenho receio de decidir e depois arcar com as consequências que é a avaliação que o povo fará do trabalho que nós fizemos, do empenhamento que tivemos e eu julgo que uma coisa toda a gente reconhecerá e até os adversários, é que nós trabalhamos muito. O que me está a dizer é que é exigente para quem se disponibilizou gerir a coisa pública. Sim, essa é a palavra mais adequada, é exigente, total disponibilidade e repare, a disponibilidade é também mental, não é só de físico, não é só de tempo, é tempo e mental, está disponível para... E depois está disponível, repara, um autarca, seja eu, seja a vice-presidente de Câmara, seja quem estiver no exercício de funções autárquicas, é de segunda a domingo. E é preciso ter coragem e ter muita vontade para não pensar que vem o fim de semana e a gente vê-se na segunda-feira. Isso não é possível. Quem está no poder local sabe, porque é precisamente aos fins de semana que nós devemos estar sempre que possível. E eu penalizo muitas vezes, ou autopenalizo-me por não poder estar em todos os eventos que são organizados pelas nossas associações e coletividades, e são muitas no Conselho, como o Palmela sabe, porque de facto a presença do Presidente de Câmara, ou a presença de um autarca, ou de um Presidente de Junta, ou da vereação, é um incentivo importante para aqueles homens e aquelas mulheres que dão muito do seu tempo a uma determinada causa cultural, desportiva ou de lazer, ou até de solidariedade social, e a nossa presença é aquele tónico para eles continuar. É uma paixão ou o vencimento do Presidente da Câmara Municipal faz com que se candidate mais uma vez? O Presidente de Câmara, para que também não haja muitas mistificações em torno disso, recebe de ordenado limpo em casa cerca de 2.300 euros.
Eu sou engenheiro civil, técnico superior, com 35 anos de engenharia, e, portanto, as pessoas, se calhar, perceberão que ser técnico superior com ordenado, com um trabalho de 7 horas, ou ser Presidente de Câmara durante 14, de segunda a domingo, tem que ser paixão, porque, obviamente, que o ganho de vencimento correspondente ao vencimento de um Presidente de Câmara, que é um vencimento que é o que é aquilo que está previsto na lei, portanto, não depende não varia de Câmara para Câmara, aliás, se varia para as câmaras de maior dimensão, em que o Presidente de Câmara ganha mais do que nas câmaras digamos assim, como a de Salvaterra de Magos, e, portanto, tem que ser muita paixão ao poder local e muita paixão, acima de tudo, e muita vontade de fazer coisas pelas pessoas. Aliás, o lema da campanha que tivemos em 2013 era fazer pelo Concelho de Salvaterra de Magos. E essa é que é a vontade. O resto, felizmente, não tenho problemas financeiros que justifiquem esse acréscimo de vencimento. Correu bem a aliança com o vereador do PSD? Correu. Nós trabalhámos com o PSD a partir de um ano de gestão. Tentámos, no início do mandato, ter uma gestão que fosse, digamos assim, governar em minoria, buscando apoios à esquerda ou à direita do Partido Socialista, consoante as matérias estivessem em debate. Correu bem durante um ano, depois houve indícios de que poderia passar a correr menos bem, nomeadamente no que dizia respeito à questão das receitas do próprio município. E eu entendi então que se calhar era chegado o momento de procurar entendimento com um dos vereadores da oposição, no sentido de podermos governar com mais tranquilidade e sem pôr em causa as parcas receitas que o município já tem, até porque nós somos dos municípios, como julgo que saberá também, dos que têm mais baixos impostos e mais baixas taxas locais, ou seja, somos dos concelhos da região onde conseguimos praticar uma política também de captação de investimento através da redução dos impostos locais. E, portanto, baixá-los ainda mais era pôr em causa a governabilidade e a sustentabilidade da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, que eu quero que continue a ser uma Câmara Municipal de boas contas. Procurou o PSD e por que não o Bloco de Esquerda tem uma explicação também relativamente simples. O Bloco de Esquerda nunca poderíamos fazer a coligação porque nós fomos alternativa de poder ao Bloco de Esquerda e, portanto, se fomos alternativa de poder, tal como hoje o Bloco de Esquerda é alternativa de poder ao Partido Socialista, não faria sentido, diria eu, trair o eleitorado e procurar um acordo com o Bloco de Esquerda. Portanto, havia de facto duas alternativas. Escolhemos aquela que julgo que mais complementaria a nossa equipa, que era ou eu tinha que contratar, ou neste caso fui buscar um vereador da área da economia. Portanto, o Francisco Naia é economista e isso permitiu-me passar para ele um pelouro que eu tinha, que era o pelouro do desenvolvimento económico e da captação de empresas, e foi fundamental ele ter de facto essa formação académica e isso ajudou muito à escolha do Francisco Naia. A CDU não foi hipótese? Não foi hipótese, na medida em que, procurando eu alguém para uma área que era vital, uma vez que nós éramos o Conselho do Distrito, como o Palmela sabe, porque discutimos isso em campanha eleitoral, o pior Conselho do Distrito em termos de taxa de desemprego, portanto, Salvaterra de Magos estava no último lugar distrital em 2013, no que dizia respeito à taxa de desemprego, obviamente que essa ia ser uma das prioridades da nossa gestão. E o mandato de trabalho não julga ser penalizado pela função dessa aliança na área do empreendedorismo? Conseguiu os objetivos que tinha traçado de 2013-2017? Sim, nós conseguimos. Não conseguimos tudo, mas não foi por culpa da governação da Câmara, se quiser. Foi por constrangimentos, por um lado, que todos vivemos no país e que ainda, muitos desses reflexos ainda temos hoje ao nível do orçamento da Câmara Municipal. Portanto, com a contração económica do país, diminuíram naturalmente a atividade económica e diminuindo a atividade económica, diminuíram as receitas inerentes à própria atividade económica. E isso é uma contração. Repare, nós estamos com um orçamento 12 milhões de euros, grosso modo atualmente, e chegámos a ter só 10 milhões, e esse orçamento é um orçamento equivalente ao orçamento da Câmara há 15 anos atrás. Portanto, como veja a evolução que as coisas tiveram em década e meia, para nós continuarmos a ter o mesmo orçamento. E, portanto, isso é, por natureza, uma limitação grave, porque a gente tem muita vontade de fazer coisas e tentar que elas corram bem e fazer coisas bem, e quando temos limitações destas, isto castra muito da capacidade de intervir no território. Por outro lado, as limitações que, infelizmente, resultaram de uma menos boa negociação, para não dizer má negociação, de Portugal com a União Europeia, ao nível dos fundos comunitários Portugal 2020. Portanto,
Portugal foi tremendamente penalizado quando não conseguiu incluir a rede viária como elegível para apoio da comunidade. Há 30 anos que Portugal recebia dinheiro da União Europeia para cuidar das estradas e para estender a rede viária, e nós, de repente, de um momento para o outro, deixámos de receber. Ou seja, e isto diz-lhe muito, por exemplo, nós gastávamos para fazer 1 km de estrada, se quiser, 100 e tantos mil euros, e com esses 100 e tantos mil euros a 200 mil euros, eu fazia 7 km de estrada quando tinha os fundos comunitários, porque pagávamos apenas 15% dessa verba. Portanto, repara, o que é um autarca que antes com o mesmo dinheiro fazia 6 a 7 km de estrada e agora fazer 1. Portanto, essas foram as duas limitações mais significativas ao mandato de trabalho que nós tínhamos projetado. Agora, fizemos uma coisa, que foi inventámos uma solução em que, não havendo Europa, porque a Europa chegou muito tarde, como sabe, as verbas comunitárias acabaram com o Ucrânia em 2013, portanto, a altura em que fomos eleitos, e depois houve um hiato de tempo de 2 a 3 anos até vir dinheiro da Europa. E nós inventámos soluções, que foi transformar os nossos trabalhadores, principalmente aqueles que são ativos, no sentido de que podem produzir obra, e temos equipas em todo o concelho a fazer obra, a fazer arranjos urbanísticos, a intervir no território, demonstrando à população de que não há filhos enteados com esta gestão do Partido Socialista. Mas só nestes 2 últimos meses de mandato, ou digamos que foi um trabalho durante os 3 anos e meio a estratégia foi montada da campanha eleitoral? Não, a estratégia foi montada depois de nós sermos eleitos em 2013 e face à inexistência de verbas da Europa, ou seja, face à contração económica, tivemos de nos pôr nós ao trabalho. Não dava para estar à espera de fundos europeus para podermos fazer obra. E, portanto, foram os trabalhadores da Câmara, aproveitando algumas reformas e a entrada de outros, contratámos imensos pedreiros, cantoneiros e pessoal de trabalho, condutores de máquinas, isso, e essas equipas no território demonstraram à população que, apesar das dificuldades do país, que apesar de não haver dinheiro da Europa, a Câmara de Salvaterra estava a trabalhar e começou a trabalhar logo desde o primeiro dia do mandato. Repare, se assim não fosse, o Palmela não podia ter um jornal que nós distribuímos, foi o nosso número 1 da candidatura, com 50 e tal páginas só de obras que nós fizemos, trabalho que fizemos. O que quer dizer que aquela tónica de que só nos últimos 2 a 3 meses antes de acabarem as eleições se fazem obras, não aconteceu no Concelho de Salvaterra de Magos? Não aconteceu, e eu julgo que isso é um dos grandes méritos da nossa gestão. Ou seja, nós começamos e continuamos com o mesmo ritmo de trabalho que tivemos. Por isso tivemos taxas de concretização do orçamento municipal, ou seja, daquilo que tínhamos planeado e daquilo que tínhamos orçamentado, nós tivemos taxas de concretização ano a ano, ou seja, ano após ano, de mais de 90%. O que quer dizer que nós fizemos documentos credíveis e executámos. Quanto à dívida autárquica, é uma dívida que é paga médio, longo prazo, ou é uma dívida que, eventualmente, se o senhor não ganhar as próximas eleições, quem vier a seguir vai ter dificuldades financeiras para gerir o Concelho? Não, quer dizer, dificuldades haverá sempre, porque resultandos naturalmente de um orçamento tão baixo. Mas dificuldades. Agora, a nossa gestão, dívida deixada. a nossa gestão está. A Câmara de Salvaterra de Magos é uma Câmara boa pagadora. Pagamos a todos os nossos fornecedores e a todos os nossos empreiteiros num tempo médio inferior a 30 dias. Portanto, isso demonstra para já que somos uma Câmara que cumpre, uma Câmara de palavra, que cumpre com aqueles que trabalham connosco. Depois, a dívida da Câmara Municipal, quando chegámos, era na casa dos 4,2 milhões de euros, por aí. Está em dezembro, com as contas de gerência, 31 de dezembro de 2016, está reduzida para 3 milhões e qualquer coisa. Ou seja, nós não só fizemos tudo o que fizemos, não gastámos um cêntimo que não nos cabia em termos de receita municipal ao longo deste mandato, e ainda pagámos dívida que outros nos deixaram antes na gestão da Câmara. E, portanto, a situação da Câmara é hoje melhor do que aquela que recebemos. Embora a dívida, também tenha que se dizer em bom da verdade, a dívida que a Câmara tinha, o serviço da dívida, era um serviço da dívida sustentável. Qualidade de vida dos munícipes não se medem pelas infraestruturas, muitas das vezes que se veem ao cima da terra, mas também enterradas. Falo do saneamento básico, falo da distribuição de água. Qual é, nesta altura, a taxa de tratamento do saneamento básico no Concelho de Salvaterra de Magos? O Concelho de Salvaterra de Magos, como sabe, concessionou, como os outros concelhos à nossa volta, às águas do Ribatejo, ainda foi a minha antecessora que fez isso, com os outros presidentes de Câmara na altura, concessionou a rede de esgotos e a rede de abastecimento de água. Nós tivemos, neste período, um investimento no Concelho pelas águas do Ribatejo que deverá ter andado
não tenho os números certos comigo, mas nas casas dos 15 milhões de euros em termos de intervenção no território do município de Salvaterra de Magos. Grande parte para aplicar em abastecimento de água, para criarmos estações de tratamento de água que ajudassem a resolver o problema da presença de manganês na água, que era um problema que dava coloração à água e as pessoas tinham a ideia de que a água estava com menor qualidade e de facto tinha cor e portanto não devia ter, tinha presença de manganês e portanto construíram-se estações de tratamento em Salvaterra e Marinhais para corrigir essa característica da água e hoje a água felizmente está de melhores condições e serve na totalidade do Concelho de Salvaterra de Magos, onde, apesar do esforço que foi feito ao nível do saneamento. Primeiro dizer que toda a rede de saneamento tem tratamento. Portanto, todos os efluentes produzidos no Concelho passam por estações de tratamento. Dizer-lhe é que nós temos ainda uma cobertura deficiente do Concelho que resulta das características do meu Concelho ser muito disperso. Portanto, é importante que as águas do Ribatejo consigam meios através da União Europeia para continuar a investir na rede de saneamento no meu Concelho, em particular em zonas como Marinhais, como Fortes de Salvaterra e algumas extensões de rede, no Granho e na Glória. Estações de elevação para que exista tratamento do saneamento básico em todo o Concelho? Não é, o que nós precisamos é de crescer mais a rede de saneamento, eventualmente recorrendo a estações elevatórias, porque aquilo que era possível com as redes que foram feitas, no essencial está coberto. Agora, é preciso esticar mais rede, e para esticar mais rede é preciso fazer algumas bombagens de esgotos. Obras importantes que, na sua opinião, foram feitas durante este slogan, um mandato de trabalho. Permita-me primeiro, antes das obras, se calhar, porque foi também uma das prioridades da nossa ação, a questão da saúde, não sei se era um tema aqui a tomar, mas permite isso. Vamos então já à saúde. Okay. Muita gente se queixa que o Concelho de Salvaterra de Magos é exemplo do Concelho de Benavente, os dois concelhos no distrito de Santarém que mais falta de médicos tinham ou têm para a população. Chegou-se mesmo a uma determinada altura que só 1/3 da sua população tinha médico de família. Sim, é verdade. Nós temos em Portugal ciclicamente carência de falta de médicos de família e no meu concelho em particular, porque é dele que eu tenho que falar, há uma escassez real de médicos de família, ou seja, de médicos com esta especialidade e integrados nos quadros do Serviço Nacional de Saúde. Quando chegámos ao Concelho de Salvaterra de Magos em 2013, tinham fechado há alguns anos atrás as extensões de saúde de Mujo e do Granho e tínhamos uma médica na extensão de saúde da Glória do Ribatejo que estava já colocada num outro serviço, numa outra extensão de saúde fora do meu concelho. Portanto, a extensão de saúde da Glória do Ribatejo tinha iminente o seu fecho e em Marinhais, que é a vila maior do nosso concelho, tínhamos um médico de família, que era o Dr. César, e que estava sozinho ao serviço daquela população, que são 6.000 e tal pessoas. E foi com isso que nós nos deparámos quando entramos. Reunimos com a população da Glória, reunimos com a população de Salvaterra de Magos, fizemos manifestação deste descontentamento junto do posto de saúde de Salvaterra de Magos e a partir desse momento o Presidente da Câmara encetou um conjunto de diligências junto do Agrupamento de Centro de Saúde, o ACES, da Lesíria, junto ao Ministério, reuni com o Secretário de Estado da Saúde e, no caso do Governo do Partido Socialista, reunimos até com o Ministro da Saúde. E o que é que nós conseguimos? Passámos de uma situação em que tínhamos um médico na Glória a sair para passarmos a ter 2 médicos hoje. Tínhamos um médico em Marinhais e temos hoje 3 médicos ao serviço e tínhamos não conseguimos reabrir os consultórios, não conseguimos reabrir as extensões de saúde de Mujo e do Granho porque elas foram desativadas e já não integram o Serviço Nacional de Saúde, mas conseguimos, junto à entidade reguladora da saúde, a ERSE, legalizar 2 consultórios municipais e contratámos médico e temos neste momento serviço de médico. Explique lá às pessoas o que é que são esses 2 consultórios. São 2 consultórios municipais, onde a Câmara Municipal contratou médico. Esses médicos passam o receituário e fazem consultas, naturalmente, quer em Mujo, quer no Granho, servindo aquelas populações mais envelhecidas e que têm mais dificuldade de deslocação. Portanto, ou seja, há apoio médico para consultas e receituário em Mujo e no Granho, e estamos neste momento a negociar com o Ministério da Saúde. Não é fácil do ponto de vista jurídico, embora a decisão política já tenha sido tomada, de que esses médicos, porque estão em unidades que não têm Serviço Nacional de Saúde ativo no território, de poderem vir a passar exames complementares de diagnóstico.
que é o que falta para serem médicos iguais aos do Serviço Nacional de Saúde. Se conseguirmos esse protocolo, que para aqueles casos específicos, pela ausência de prática médica de cuidados de saúde primária no Granho e em Muis, se conseguirmos esse protocolo, esses médicos é exatamente igual àquilo que fazem nos centros de saúde da Glória, de Marinhais, dos Foros e de Salvaterra. O que me está a dizer é que nesta altura não há queixas quanto ao serviço prestado na área da saúde? A queixa maior é dos autarcas, é a minha, que quando chego ao final do ano sofro, como podem imaginar, pela renovação dos contratos com médicos estrangeiros que nós criamos condições e por isso temos estes médicos no Conselho. A Câmara Municipal disponibiliza a habitação, disponibiliza um conjunto de outras despesas para conseguirmos fixar ao território e temos neste momento 2 médicos estrangeiros fixos ao território de Salvaterra de Magos, porque criámos condições para eles lá ficarem, habitacionais e outras, transportes e etc. E, portanto, nesse sentido, a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos foi parceira na solução do problema. Conseguimos ainda em Muis e no Granho, porque era importante também dizê-lo, fixar 2 laboratórios de análise precisamente nas antigas extensões de saúde que estavam fechadas quando chegámos, e ainda nessas extensões de saúde, e ainda em Muis, vamos reabrir, através de uma pressão que fizemos de mais de 3 anos junto do Infarmed, já foi feito o concurso público para voltar a abrir uma farmácia em Muis, porque Muis nem sequer tinha de farmácia. E, portanto, dizer-lhe que o sofrimento é nosso, porque era muito importante ter médicos de família, porque dormiríamos melhor do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro de cada ano. Mas fizemos um upgrade, se quiser, em número de presença de médicos no nosso território para mais do dobro do que havia quando nós chegamos. Os autarcas e as câmaras municipais estão, assim, desse modo, a substituir o Serviço Nacional de Saúde? Estão, neste momento estão, e nós estamos, mas repare, qual era a alternativa? Era ter a minha população com a alternativa era exigir do Governo que cumprisse as suas obrigações. E nós exigimos do Governo, e o Governo, felizmente, do Partido Socialista, colocou mais médicos em Marinhais. Como lhe disse, passámos de 1 para 3, e esses são médicos do Serviço Nacional de Saúde, porque são médicos de família. E, portanto, Marinhais tinha um médico de família e hoje tem 3 médicos de família. Temos 2 médicos na Glória do Ribatejo, 2 médicos estrangeiros que estão a prestar serviço e a fazer cuidado. E nós, que tivemos que reabrir as extensões de saúde, os consultórios municipais, se quiserem, em Muis e no Granho, porque de facto essas unidades já não faziam parte, já não integravam o Serviço Nacional de Saúde, e pareceu-nos que, face à dificuldade de transportes que há para uma população envelhecida de Muis e do Granho, era útil ter médicos a ajudar essa gente. Muito bem, vamos então para a questão também da educação, que é, sem dúvida, a riqueza futura de um concelho também. Um povo sem educação não é um povo informado, não é um povo que possa dar o seu contributo. Em termos de educação, qual é o panorama nesta altura do concelho de Salvaterra de Magos? Nós também, como uma das áreas prioritárias, naturalmente além da saúde e do desenvolvimento económico e da qualidade de vida, foi de facto os jovens. E era fundamental para termos jovens mais bem preparados, melhores cidadãos, se quiseram, cidadãos mais saudáveis, apostar na educação e apostar no desporto. E, portanto, eu não separo na medida em que o objetivo é servir de facto os jovens. Na educação, quando nós chegámos, estava a início de construção um centro escolar em Marinhais, financiado pela União Europeia, que se arrastava há vários anos, por vicissitudes várias, e nós conseguimos concluir essa obra, conseguimos concluir cerca de 75% a 80% dessa obra, do investimento dessa obra, num ano, e abrimos no primeiro ano letivo a seguir à tomada de posse, portanto, 2014, 2015, o Centro Escolar de Marinhais começou a funcionar. Começámos a lutar desde logo para abrir um novo centro escolar na povoação dos Foros de Salvaterra, servindo os Foros de Salvaterra e a Várzea Fresca, onde tínhamos várias escolinhas e onde temos várias escolinhas, algumas das quais apoiadas por pavilhões monoblocos pré-fabricados. Conseguimos, com muita dificuldade, junto da comunidade intermunicipal e junto do Ministério da Educação e junto de quem gera o Portugal 2020, ver esse centro escolar aprovado, com uma participação inferior àquela que é normal, mas enfim, conseguimos 1,5 milhão de euros da União Europeia. É uma obra que deve custar 2 milhões e qualquer coisa, a Câmara terá que suportar o resto, e já iniciamos a construção do centro escolar dos Foros de Salvaterra e Várzea Fresca, e portanto, a seguir a esse esforço, tendo Salvaterra um centro escolar, tendo Marinhais um centro escolar, estando em vias de ter, daqui a mais um ano e pouco, os Foros de Salvaterra e Várzea Fresca um centro escolar, depois vamos nos focar na requalificação, temos cuidado das escolas, mas vamos querer requalificar um pouco melhor as escolas das outras povoações, nomeadamente Glória, Granho e Muis. Em termos de desporto,
complementando a área da educação, porque também a educação pela prática desportiva. Nós fizemos um grande investimento também, conseguimos requalificar todo o pavilhão do Inatel, porque chovia lá dentro, foi uma obra muito significativa. Conseguimos requalificar o ginásio de trampolins, que há mais de 20 anos metia água e, portanto, está requalificado. Falta complemento, estamos a fazer o arranjo envolvente a ele, falta cuidar das paredes. Portanto, é uma obra que ainda não está acabada, mas teve uma grande evolução, apoiando o trabalho muito meritório daquela gente, nomeadamente do professor Carlos Matias. E, além desses pavilhões, nós construímos 2 relevados sintéticos, um em Foz de Salvaterra e outro em Salvaterra de Magos, um nos Foz de Salvaterra no campo da Pedrinha, onde joga o Forense, e outro que é propriedade do Parque de Jogos, é o Parque de Jogos que é propriedade do Salvaterrense e que nós apoiamos na totalidade a construção dos relevados sintéticos. Num e noutro, desenvolvemos em parceria com a Junta de Freguesia local intervenção de tratamento do espaço envolvente aos próprios recintos esportivos e, no caso do Salvaterrense, uma intervenção mais musculada ao nível da recuperação de todas as instalações, porque compreendo que ele estava ao abandono há 10 anos e, portanto, foi furtado tudo o que existia e, portanto, houve necessidade de requalificar totalmente o Parque de Jogos. Porque já fui informado disso pela direção do Salvaterrense, que é uma obra que é um parque de jogos que vai reabrir no próximo domingo, dia 17. E, portanto, estes foram os grandes investimentos na área do desporto. Claro, paralelamente a isto, construímos campos de petanca em Muge e também no Granho, e que fizemos também um investimento muito significativo no Granho com uma pista de motocross, em parceria com uma associação local que é os Motopampas, onde já tivemos a oportunidade de ter provas do Campeonato Nacional de Motocross, o que para nós é muito importante até do ponto de vista de divulgação do concelho. Falámos dos jovens e do desporto, falamos agora da terceira idade, dos séniores. A política do Concelho de Salvaterra de Magos durante este mandato do senhor são os passeios, são os encontros e depois? Também são, mas até porque esses jovens precisam de facto de conviver e ter espaços de convívio e de confraternização, até porque muitas vezes a vida lhes foi madrasta e não tiveram essa oportunidade quando eram mais novos. Mas não foi só, nós conseguimos levar para o Concelho, portanto a parte da ação social, se quiser, foi um investimento muito importante também. Por um lado, olha, ao nível da Universidade de Sénior, criámos novas instalações para poder albergar esse projeto que é a Universidade de Sénior de Salvaterra de Magos, que é um projeto com muita gente que adere, com muitas disciplinas, com muitos voluntários que nos ajudam, e portanto é um projeto, desde logo, que ganhou muito com essas novas instalações que nós disponibilizamos. Por outro lado, mantivemos todos os apoios sociais que antes existiam, aumentámos o número de bolsas de estudo, foi uma coisa que me passou há pouco, para os alunos do ensino superior, mas também para os mais velhos. Nós criámos as comissões sociais de freguesia, que não existiam no Concelho, criámos um balcão único do social para apoio aos mais necessitados, conseguimos levar para Salvaterra de Magos o contrato local de desenvolvimento social, que é gerido por um dos CBEs do nosso Concelho e que foi no nosso mandato que conseguimos transportar para lá. Portanto, para lhe dizer que nós criámos melhores condições de proteção ao mais velho, criámos uma equipa de proteção ao idoso, com várias entidades que fazem a vigilância pelo Concelho para que não possam haver idosos abandonados e idosos que não estejam devidamente enquadrados, que seja ao nível dos CBEs, seja, portanto, dos centros de dia, seja ao nível das refeições em cantinas sociais, se disso houver necessidade, seja ao nível de visitas domiciliárias. E, portanto, essa equipa de proteção ao idoso é uma equipa muito importante, a par, como lhe dizia, das comissões sociais de freguesia, que é ter gente no terreno, em conjunto com os centros de bem-estar social, que fazem a vigilância e o acompanhamento de toda a população do Concelho mais envelhecida. E quanto à pobreza envergonhada, aquela que normalmente as pessoas têm receio de se expor, como é que no Concelho de Salvaterra de Magos é tratar também essa questão, uma vez que é paralela a todos os concelhos? Sim, são fundamentais, como eu lhe dizia, Palmela, para essa determinação dessas condições, o trabalho que é feito nos centros de bem-estar social, porque têm técnicos e as pessoas recorrem muitas vezes às cantinas sociais e, portanto, são, digamos, inventariadas ou são identificadas os casos de maior necessidade de apoio. Depois a Câmara tem, através da sua área social, um trabalho também meritório, por um lado, porque temos habitação social que temos vindo a cuidar e a regenerar. Concorda com a cantina social? Não acha que é expor demais o munícipe?
Repara, eu não posso deixar as pessoas morrer à fome. Qual é o modelo que for criado, eu não o quero discutir porque não é competência do município, digamos, criar esse modelo. Agora, que é preciso, quando as pessoas não têm que comer, dar-lhes de comer, é evidente que é preferível naquilo que é possível, e daí a nossa adesão também àquele projeto de reinserção das pessoas que estão afastadas do mercado de trabalho, através das equipas do RSI. Nós temos sempre disponível na Câmara, sempre que o RSI quiser e sempre que as pessoas quiserem, temos sempre a possibilidade de fazer essa reintegração no mercado de trabalho dessa gente, e que também lhe quero dizer que 3/4 das pessoas que integram, desde que eu tomei posse, os quadros da Câmara Municipal, porque alguns se reformaram e nós tivemos que abrir concursos, 3/4 dessas pessoas ou passaram pelo CEI, pelos contratos de emprego e inserção promovidos pelo Instituto de Emprego, ou passaram, precisamente, pela Segurança Social, pelas equipas do RSI. E isso é para nós uma grande satisfação, porque eles tiveram a oportunidade de voltar a contactar o mundo do trabalho, tiveram a oportunidade de experimentar e de conhecer outras pessoas e quiseram continuar, porque concorreram e tiveram em concursos e conseguiram entrar na Câmara Municipal. E o final foi conseguirem estar outra vez a viver sem depender. Exatamente, serem eles ganharem dignidade para o seu modo de vida, e isso para nós é muito reconfortante. E, como dizia, em termos da área social, para além da habitação social que temos vindo a cuidar e que disponibilizamos sempre às famílias mais carenciadas, naturalmente, além das cantinas sociais, nós também temos uma loja social que vai complementando, na medida do possível, a ajuda que as famílias precisam. Além de que, obviamente, que os serviços vão inventariando situações de habitação com menos dignidade e vamos procurando suprir essas necessidades dessas famílias. Ainda existe muito o estigma de que eu necessito? Eu julgo que a cantina social e o RSI acabaram por nos fazer despertar a todos para uma realidade que estava muito escondida. Acho que hoje as pessoas estão mais atentas, os vizinhos estão mais atentos e julgo que mais nos entreajudamos, porque a solidariedade e o voluntariado, o banco local que nós legalizamos e que nós dinamizamos, até ao nível do voluntariado jovem, essa gente solidária, voluntária, ajuda muito a Câmara e os centros de bem-estar e os técnicos a identificar e a cuidar daqueles que mais necessitam. Eu acho que foi importante. Não é uma questão de coitadinhos. Para mim não é. Nunca foi. É uma questão de oportunidade. Sim, esse estigma, não é? Esse estigma existia. Sim, eu diria que com a integração, se calhar esta crise fez bem a algumas pessoas, porque algumas pessoas também tiveram problemas de emprego e julgo que nós, Portugal, percebemos que há momentos em que nos temos que ajudar uns aos outros. Eu julgo que, nesse aspecto, isso melhorou bastante. E que não podemos gastar mais do que aquilo que ganhamos. Temos, exatamente. Vamos para uma outra área, que é, há pouco falávamos do emprego. Conseguiu baixar a taxa de desemprego no seu concelho? Conseguimos, mas não é mérito só da Câmara Municipal, é mérito dos empresários, dos artesãos. Mas antes disso, deixe-me só uma pincelada sobre a estratégia que seguimos para conseguir resultados mais favoráveis. Nós, quando chegámos, como sabe, não havia gabinete de apoio ao empreendedorismo, criámo-lo. Não havia portal do investidor, criámo-lo. Não havia ploro na área do desenvolvimento económico, criámo-lo. Depois, desenvolvemos, começámos a perceber que, face à pouca escassez de oportunidades de emprego, tínhamos que apoiar os artesãos, tínhamos que apoiar os produtores locais, tínhamos que apoiar todos aqueles que já estavam no território do concelho como empresários, e nesse sentido nós desenvolvemos muito a Feira de Artesanato, o mês de enguia, a Feira de Magos, demos visibilidade ao setor agrícola, aos nossos produtores, às nossas empresas, e com essa estratégia de desenvolvimento e de promoção da falcoaria, do nosso património, da nossa gente, dos nossos usos e tradições da Festa Brava, nós conseguimos, conjugando tudo isso, e para não estar a queimar mais tempo, conjugando tudo isso, nós conseguimos catapultar o número de visitantes ao meu concelho, só para que perceba rapidamente. Nós na falcoaria passámos a ter 5 vezes mais visitantes do que no último ano em que o Bloco governou a Câmara Municipal. Nós tínhamos 3.000 visitantes ano à falcoaria, hoje já vamos nos 15.000. E, portanto, isso é só uma medida que lhe permite perceber aos ouvintes da Rádio Cartaixo
quão importante foi esta estratégia seguida pelo município, porque esses visitantes naturalmente trazem mais oportunidades de negócio para o meu concelho e ajudam a economia local. Mas isso também se mete com o número de visitantes no mês da enguia, com o número de restaurantes aderentes nunca foi tão alto como é hoje, e portanto essa estratégia permitiu, em conjunto com o desenvolvimento também da agricultura no país, permitiu que nós éramos o último concelho do distrito, como há pouco disse, em termos de taxa de desemprego. Hoje estamos na média nacional. Nós fomos em 2016, que é o ano económico que terminou, fomos o segundo concelho da Lesíria mais dinâmico. Tivemos no sexto lugar do distrito em termos de empresas criadas no território. Portanto, isto são números, não é ficção, não é conversa da treta, não é conversa de política, são dados estatísticos. Contrariar a oposição e os comentadores de que o senhor fez um mandato de folclore. Pois, eu julgo que o jornal que nós difundimos, com o trabalho que fizemos, com os resultados económicos que alcançámos, repito, a redução em 6 a 7% da taxa de desemprego, o sexto lugar no distrito em termos de número de empresas criadas, o segundo lugar no distrito, na Lesíria, em termos de dinamismo económico das nossas empresas. Eu não sei, um concelho bom pagador, um concelho que reduziu a dívida, um concelho que, do ponto de vista de transparência municipal, subiu da metade inferior da tabela do país, em que estávamos no lugar 160 no país, por aí, para o lugar 70. Estávamos no lugar 14 do distrito em termos de gestão transparente, estamos no lugar 3, estamos no pódio distrital. Portanto, gestão transparente, boa pagadora, de redução da dívida, redução do emprego, criação de mais empresas, baixos impostos locais. Eu não sei o que é que de facto a oposição esperava que fosse possível fazer em 4 anos. O que é certo é que não estava feito. O senhor conseguiu, durante estes 3 anos e meio, 4 anos de mandato, aproveitar o concelho em termos de turismo ribeirinho? Repare, eu em relação ao turismo, tem a ver com a estratégia que nós tivemos também de início de limpar. Nós temos que vender o nosso concelho pelas coisas boas que tem e não por algum fenómeno do entroncamento, como era vendido antes, por ser o único concelho que era gerido pelo Bloco de Esquerda. Mas nós não enfatizámos ele ser gerido pelo Partido Socialista. O que nós enfatizámos foi Falcoaria, Escaropim, Rio Tejo, Barragem de Magos, as artes do pormenor na Glória do Ribatejo, Muge, uma vila com mais de 7 séculos de história. E a venda deste produto, que é o nosso produto, em conjunto com os usos e tradições, com a nossa etnografia e a Festa Brava, permitiu os resultados económicos que eu lhe estou a referir. Seguramente que vender uma imagem de uma pessoa não traria os resultados económicos que nós alcançamos. E, portanto, nós apostámos muito, e a prova são os números que lhe dei do crescimento de visitantes ao concelho, do crescimento de visitantes no mês de enguia, durante todo o ano à Falcoaria, na Feira de Magos e nas jornadas de cultura que vamos fazer agora em setembro. E esse aumento de visitantes aumentou o número de empregos e aumentou a capacidade económica das nossas empresas. A agricultura é um setor vital também de desenvolvimento do nosso concelho. Felizmente, mérito também do Governo e dos nossos empresários, está mais ativo. Nós também lhe demos visibilidade através da Feira de Magos, e tudo isso somado, ou seja, o esforço conjunto de toda a gente, permitiu os resultados económicos muito satisfatórios. Dizer-lhe que em relação ao turismo, nós fomos o concelho que em relação ao ano 2016, e digo com muito orgulho, mais prémios de turismo recebeu da entidade de turismo do Alentejo e do Ribatejo. Nós recebemos 4 prémios de turismo. 2 deles, um para privados, um para o alojamento local e outro para os passeios de barco no Rio, o que diz bem da promoção que tem sido feita pelos operadores privados e pela Câmara Municipal do produto Rio Tejo, e 2 prémios para a Câmara Municipal. Um pela nossa candidatura em nome de Portugal, da Falcoaria em Portugal à Unesco, e, por outro lado, para o projeto público que foi desenvolvido durante o ano de 2016 na Falcoaria Real, que potenciou o número de visitantes. Portanto, isto diz, creio, porque é uma entidade externa aos meus adversários políticos e também a alguns comentadores, isto demonstra o quão meritória foi a nossa ação na área do turismo. Voltando ainda a esta questão do turismo, porque hoje está na Orla, e porque Salvaterra e todo este triângulo, Cartacho, Benavente, Zambuja, estão e podem vir a beneficiar deste turismo da capital até esta Lesíria do Tejo, há a intenção de
projetos intermunicipais para poder aqui agregar algumas sinergias destes concelhos? Estamos todos numa fase muito embrionária, havia a ideia de criar alguma ligação em termos de ciclovias ou vias para bicicletas, circuitos pedonais. O rio é comum a todos e, portanto, cada um está procurando desenvolver também com operadores privados, porque não faz sentido que as câmaras municipais se substituam às entidades privadas. À Câmara Municipal importa muitas vezes criar produto, foi isso que fizemos. Criámos produto na falcoaria, criámos produto quando lá metemos a galeria de exposições, criámos produto quando fizemos o Museu do Escaropim e o Rio, que não existia, quando fizemos de novo a Casa Tradicional Avieira. Portanto, nós estamos a criar produto. Agora importa que depois que as entidades privadas tirem partido desse produto que as entidades públicas criaram e que o vendam. E esse papel também é muito dos privados, seja na gastronomia, seja nos passeios de barco, seja na hotelaria. Tem um concelho equilibrado em termos de sustentabilidade nas freguesias ou tem um concelho desequilibrado? Não, nós fizemos e como lhe disse ao início, nós criámos equipas de intervenção exatamente em todas as povoações do concelho para passar a imagem e para podermos ao mesmo tempo estar a fazer obra em todas as terras, se quiser, do concelho, demonstrando que tínhamos a preocupação da equidade. Quando nós investimos mais no desporto, agora, por exemplo, nos Fortes de Salvaterra e em Salvaterra de Magos, em pavilhões e nos campos de futebol, tal como investimos também na Glória do Ribatejo, no campo do Sport Clube de Esportes, melhorando a iluminação e o tratamento do espaço envolvente, nós estamos a fazer recuperar um bocadinho, nesse caso, essas freguesias, em relação ao projeto que existe em Marinhais, que existiu em Marinhais, de criação do Complexo Desportivo Municipal. E, portanto, quando existiam um centro escolar em Salvaterra e fomos concluir um em Marinhais e construir um nos Fortes, estamos precisamente à procura dessa equidade. Quando, por exemplo, fizemos o Mercado da Cultura de Marinhais, porque a cultura foi uma das áreas importantes da nossa ação, muito importante, e que a oposição tende a confundir com festas, quando nós fizemos infraestruturas e até o projeto cultural que nós criámos é um projeto marcante na dinâmica económica do nosso concelho. Mas quando nós fizemos e recuperámos o Mercado de Cultura de Marinhais, que estava ao abandono e a cair na principal praça da vila, e requalificámos toda aquela praça, orgulhando todos aqueles que são marinhalenses, nós estamos agora a começar um projeto semelhante, não idêntico, na Glória do Ribatejo, um projeto cultural. E, portanto, estamos à procura precisamente dessa equidade. Em termos de sustentabilidade do concelho, é um concelho equilibrado. A oposição. A oposição foi mais o Bloco de Esquerda. Repare, a oposição é feita por pessoas, não é? E, portanto, o mérito ou o demérito caberá depois agora aos eleitores no dia 1 de outubro. Já lá vamos, na qualidade, o Presidente da Câmara sentiu mais oposição CDU, Bloco de Esquerda, porque o PSD aliou-se, não estava a fazer oposição. Senti porque é que não haveria também ter tido a oposição da CDU, porque também tinha vereadores na Câmara. CDU sim, e Bloco de Esquerda. Sim, e, essencialmente aqueles que eram nossos adversários e continuarão a ser no dia 1 de outubro nossos adversários políticos. Eu faço a pergunta de outra maneira, tal e qual como o senhor quando estava na oposição dava dores de cabeça a Ana Cristina Ribeiro, quem é que lhe deu mais dores de cabeça? Sim, naturalmente que o Bloco de Esquerda, tendo uma representação na Câmara Municipal de 2 vereadores, é uma oposição mais forte, se quiser, dentro da estrutura da Câmara Municipal. Mas repara, a maior parte do propriamente a CDU, que só tinha um vereador. Mas repara, a maior parte das decisões do município, e por isso é que às vezes nós sorrimos quando ouvimos algumas críticas da nossa oposição, foi tomadas por unanimidade. A maior parte, eu não me queria dar ao trabalho de fazer essa estatística, mas se calhar ainda a vou fazer antes dos debates, para demonstrar que a governação da Câmara Municipal, do ponto de vista de opções que foram sendo tomadas, das decisões que foram sendo tomadas em termos de plano de orçamento, foi essencialmente, não digo de unanimismo, obviamente, mas foi claramente consensual. E, portanto, nesse sentido, não vejo necessidade de cavar grandes barreiras entre aqueles que em dado momento
se opõem, naturalmente, para conseguirem a confiança dos eleitores no ato das eleições, mas eu não sinto na oposição, se quiser, inimigos. Vejo adversários políticos com os quais tenho que naturalmente debater e filo durante todo o mandato, nunca me ausentando, estando sempre presente, e vamos fazê-lo seguramente até às eleições e havemos de continuar a fazer depois das eleições. Zona industrial que a sua antecessora lhe deixou em Muge, que custou à Câmara Municipal 1 milhão de euros. Não é verdade. A minha antecessora não me deixou uma zona industrial. Ou deixou-lhe um terreno para fazer uma zona industrial que custou à Câmara Municipal. É uma pequena diferença de 2 ou 3 milhões de euros. Eu retiro então, digo que era um terreno que custou à Câmara Municipal. Sim, 1,1 milhões de euros por 10 hectares de terra. Exatamente, para fazer uma zona industrial. Sim. Ou outra coisa. Sim. Que fosse de interesse do Conselho. Nós consideramos que tínhamos junto a Muge uma área industrial que ainda estava semi-ocupada, que é a zona industrial de Val de Lobos, que é contíguo a esse espaço, e resultaria da dinâmica que fosse possível incutir à fixação de empresas ou à dinâmica normal do país, porque quem faz a economia são as empresas, não é? Em Portugal, pelo menos, que é uma sociedade de capital e, portanto, não é uma sociedade coletiva. Mas dizia eu, a dinâmica que havia em Val de Lobos, em Muge, haveria de determinar a velocidade de pôr ou não à disposição o terreno para a indústria. Tem feito parte sempre da nossa bolsa de terrenos e nós não vamos investir, enquanto eu for Presidente da Câmara, nós não vamos investir mais 1 ou 2 ou 3 milhões de euros para fazer a infraestruturas daquele espaço, porque aquilo é uma zona de terra sem água, sem esgoto, sem luz, sem estações de tratamento, e esse investimento colocaria o terreno a preços impossíveis, incomportáveis para a Câmara de custear, por um lado, e depois impossíveis de fazer vender na economia, porque depois não haveria nenhum empresário que iria comprar terreno nenhum para uma área industrial àquele preço. E, portanto, o que nós fizemos, do ponto de vista de estratégia, foi disponibilizar, através do nosso Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo, fazer o levantamento de todas as parcelas de terreno que estariam disponíveis e onde se podia localizar indústrias e fazer o levantamento de todos os armazéns que estivessem disponíveis onde se podiam localizar atividades económicas e cada vez que um empresário chegava ao nosso concelho, para além da oferta dos terrenos na zona industrial de Val de Lobos, para além da oferta do terreno em conjunto que temos os 10 hectares de terra em Muge, para uma unidade, imagino, de maiores dimensões, que aí não precisaria desse investimento em infraestruturas. Nós disponibilizámos a esses empresários todo o levantamento que fizemos de terrenos privados disponíveis para a atividade industrial e comercial e também todos os armazéns. E, portanto, nós colmatámos a inexistência de mais espaço para a indústria com este levantamento e com este trabalho que nos deu muito trabalho, diga-se, mas que está feito e que vamos sempre atualizando. E agora repara, porque se um dia houver possibilidades, e o problema é que a Europa cortou o apoio à criação de novas zonas industriais e, portanto, a Câmara Municipal não ia enterrar mais 2 ou 3 milhões sem o apoio da União Europeia nesse terreno que foi deixado. Se um dia essa oportunidade voltar a surgir, quando a Europa permitir financiar de novo áreas industriais, quando a Europa o permitir, a localização de uma área industrial não será em Muge, mas será nos Fortes de Salvaterra. Me está a dizer que foi um mau negócio da Câmara Municipal no passado? Eu não quero... por uma questão de elegância, não quero avaliar, porque, repara, às vezes nós tomamos... É uma questão de elegância... Eu vou-lhe explicar. Passaram 8 anos... Desculpe lá. Não é uma questão de elegância, é uma questão de os munícipes saberem quais são as opções e se os nossos impostos são ou não bem aplicados ou se são aplicados com outras finalidades e para outras teorias. Como Presidente de Câmara, teria comprado este terreno? Não, como Presidente de Câmara não teria comprado seguramente esse terreno. Teria procurado comprar um terreno próximo do nó da autoestrada, porque sendo a rede viária uma infraestrutura determinante para o escoamento e para a chegada das matérias-primas, seguramente teria procurado um terreno no eixo Salvaterra-Foz-Salvaterra para estar mais próximo do nó da A13, com a vantagem, ainda se possível, de que os caminhões que pudessem um dia vir a trabalhar nessa área industrial não tivessem que atravessar as vilas. Não teria, portanto, comprado o terreno. E não teria comprado por outra razão ainda. É que ao lado desse tínhamos já uma área industrial semi-ocupada. E do outro lado da Estrada Nacional, o nosso PDM prevê uma área industrial também em terrenos da Casa Cadaval. E, portanto, tínhamos uma área industrial semi-ocupada, tínhamos uma reserva de terreno em termos de plano diretor do outro lado da Estrada Nacional, e, portanto, eu não tinha investido uma terceira vez em Muge, teria optado por esta solução. Mas repare, isto foi em 2009, e, portanto,
Foi feito esse investimento na altura, foi essa a decisão do órgão Câmara e do órgão Assembleia Municipal. A nós compete-nos agora, como herdeiros, digamos assim, dessa situação, procurar com tempo encaminhar o melhor possível e uma solução possível para aquele terreno. E olha, parte dele, uma parte pequenina, é certo, já foi aprovado na Câmara, vai apoiar uma unidade que existe ao lado, uma unidade dedicada à transformação de produtos agrícolas, e vai servir de área de, digamos assim, de apoio a essa unidade industrial, porque nós vamos lhe ceder, digamos assim, uma parte dessa área, não tenho aqui a área certa, 3.000 metros, à volta disso, para alargamento da capacidade operativa dessas instalações agrícolas. No próximo mandato há alguma coisa a fazer em termos do protocolo que existe desta zona industrial de Muge, em que a Junta de Freguesia é quem tutela, é quem gere, porque não a Câmara Municipal, que tem outros recursos, certamente, para poder gerir a zona industrial de Muge, e não a Junta de Freguesia? A zona industrial de Val de Lobos foi sempre gerida pela Junta de Freguesia, ainda que, digamos, a infraestruturação da zona de Val de Lobos, ainda nós, neste mandato, fizemos a dignificação daquele espaço, porque, repare, não tinha sequer iluminação pública adequada, e, portanto, nós colocámos a iluminação pública, suportámos esses custos junto à EDP, e passámos a ter mais proteção para as pessoas e até para os bens das pessoas que ali investiram. Portanto, felizmente, hoje a área industrial de Val de Lobos, além de estar infraestruturada, também tem todas as infraestruturas disponíveis. Mas faz sentido ter uma junta de freguesia a gerir este espaço? O que faz sentido, até porque é proprietário dos lotes, e, portanto, não faria sentido que a Câmara agora se apropriasse disso. O que fará sentido é trabalhar, o nosso Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo, trabalhar com a Junta de Freguesia do Muge, em estreita colaboração, no sentido de ajudar à gestão e à comercialização dos lotes. Mas também não há muitos lotes disponíveis, porque eles vão sendo comercializados e depois, quando as pessoas não investem, há que interpor ações judiciais para recuperar os lotes industriais que não tenham tido atividade industrial. E, portanto, nós queremos ser parceiros da Junta de Freguesia de Muge na gestão daquele espaço. Mas é preciso que as pessoas percebam. A Junta de Freguesia de Muge tem órgãos próprios e foi eleita pela população. E a Câmara Municipal também tem órgãos próprios e foi eleita pela população. Muito bem, algumas obras que foram feitas e que não teve a oportunidade de ter, da minha parte, pergunta, e que queira fazer referência. Muito rapidamente, só até porque julgo que são importantes, o esforço que nós fizemos para diminuir a sinistralidade. Como sabe, o Distrito de Santarém é dos distritos com maior sinistralidade rodoviária. Uma das grandes apostas que as nossas equipas fizeram de terreno foi construir redes fluviais, lancilagens e passeios para tentar tirar as pessoas das faixas de rodagem, para lhes dar melhores condições de circulação e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida dessa gente. Gastámos na rede viária, nas repavimentações e empavimentações, mais de 2 milhões de euros. E mesmo assim só conseguimos recuperar 30 dos 400 km de estradas que temos. Gastámos mais de 2 milhões de euros na rede viária. Uma outra aposta muito importante foi o ambiente. Limpar, remover os lixos, os entulhos que estavam na Ponta Madeira, na Vala Real, junto às margens do Rio Tejo. Foram centenas de milhares de euros de investimento. No tempo que tenho, é o que me apraz neste momento sublinhar. Mas não conseguiram resolver neste mandato a questão da Ponte Rainha Dona Amélia? Não conseguimos e não vai ser fácil conseguir, porque a Ponte Rainha Dona Amélia, eu tive a oportunidade de estar com o colega aqui do Cartaz em reunião com o Ministério das Infraestruturas, e de facto a contração económica que existe em Portugal impede que haja possibilidades de resolver, porque são muitas centenas de milhares de euros que é preciso investir naquela ponte. O que temos feito o que me está a dizer é que quando ela cair, ou quando ela estiver em face de não permitir a segurança de quem passa de um lado para o outro, ela encerra. Quando não houver condições, ela encerra. Porque, obviamente, não podemos pôr em perigo as condições das pessoas. Mas fizeram sentir isso ao Governo? Fizemos sentido ao Governo. Repara, a Câmara Municipal compete-lhe acompanhar o comportamento estrutural da ponte à superfície. À Câmara do Cartaz compete acompanhar em meio aquático. Essas informações que nós obtemos se foram entregues ao Ministério. É preciso que o Ministério agora desenvolva com equipas, vamos imaginar, com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil ou com as infraestruturas de Portugal, os estudos que permitam ou desassorear o que tiver assoreado ou cuidar estruturalmente daquilo que houver para cuidar. Fizeram ver ao Ministério também de que esta Ponte Rainha Dona Amélia tem mais trânsito do que
que a ponte construída entre o Carregado e Benavente? Sim, a questão é precisamente essa, é que esta ponte ferroviária, que era ferroviária, há aqui imensos problemas jurídicos que é complicado agora, porque é a propriedade ainda da Refer, nós somos gestores da manutenção à superfície, quem fiscaliza é o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e, portanto, há um conjunto de entidades envolvidas e ou há disponibilidades financeiras do Governo ou de uma obra comunitária, por exemplo, de interesse interregional, ou há, de facto, essa possibilidade, e então há que fazer, e foi isso que pedimos ao Governo, há que fazer os projetos que permitam a sua reabilitação para que haja a oportunidade, ao menos, de os poder candidatar a algum fundo, e é esse trabalho que estamos à espera que o Ministério desenvolva. Já reparou na sinalização, quando entramos da Nacional 118 para a estrada que dá acesso à ponte de Rainha Dona Amélia, diz não permitida a passagem viaturas com mais de 20 toneladas. Quando chegamos debaixo da ponte de ferroviária, diz não permitida a passagem de viaturas com mais de 10 toneladas. Depois, quando ficamos cá acima ao pé dos semáforos, não permitida a mais de 5 toneladas. No que é que ficamos, Sr. Presidente? O que eu perguntei precisamente ao Sr. Secretário de Estado que estava nessa reunião é se era o Presidente da Câmara de Salvaterra de Magos que definia qual era a capacidade resistente da ponte, ou se teria que ser uma equipa de técnicos. E o que foi explicado ao Sr. Secretário de Estado é que a limitação da tonelagem tem que resultar de um parecer técnico e não de uma vontade política. E como não depende de vontade política, depende de parecer técnico, sem esse parecer técnico, os políticos põem que tonelagem. Mas porque aquela ponte aguentava, sim, aquela ponte aguentava com comboios, não é? Agora, a questão não é a ponte que está em causa. A questão que está em causa é o revestimento que foi colocado e que foi projetado na altura pelo Laboratório Nacional, é aquele revestimento onde os carros circulam, aguenta com que tonelagem, e tem que ser a equipa técnica que tem que definir, e por isso existe essa disparidade de sinalização. Quais são os sinais que me dizia a mim e às forças de segurança que estejam lá em cima à espera de mim para me controlar na tonelagem? E eu digo, olha, eu vi lá atrás 20 toneladas. Também não vi ali 10, não, porque eu estava descansado que vi lá atrás 20. Passam lá caminhões, como o Palmela sabe, e passam tratores carregados. Não é o Presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, não estou a dizer que é o Presidente mas deixe-me só concluir esta ideia. Quando eu cheguei já chamou a atenção desta... É isso que eu estou a dizer. Dissemos ao Sr. Secretário de Estado que existe essa sinalização dispar, que existe necessidade de, para nós tirarmos uns sinais, justificarmos à nossa população porque é que saiu o sinal das 5 ou saiu o sinal das 20. E isso só é justificável, ou das 10, só é justificável com um parecer técnico. E é esse parecer que nós aguardamos, que infelizmente tarda. E possivelmente um destes dias vamos ficar sem esta ponte regional. Eu espero que não, porque, como lhe disse há pouco, a estrutura da ponte permitia a passagem de comboios. O que eu temo é que ela possa ter, em termos do pavimento que foi colocado, possa ter, face às cargas a que está sujeita, algum comportamento menos próprio, que pode obrigar a substituir parte do piso ou a interditar até que haja essa substituição. Mas repare, eu como não fiz parte da equipa que projetou apoios, pavimentos, desconheço e não sei como é que quer que um Presidente de Câmara do Cartaz ou Presidente de Câmara de Salvaterra, porque a alternativa é fácil, gente, só passam bicicletas e viaturas ligeiras. E o prejuízo que isso tem para a economia local e para a economia regional. É porque limitar é fácil. Agora, e os caminhões deixam de passar? Os caminhões da agricultura e os tratores? Ou não deixam? Concorda comigo que aquela é uma ponte com risco de segurança. As duas placas laterais para bicicletas e peões, uma delas poderia sair, porque se o senhor tiver uma viatura que começa a arder no tabuleiro da ponte, se vierem 4 pessoas dentro do pó, aliás, mesmo 2, não conseguem conseguem abrir a porta e morrem lá dentro. Sim, foi outra das questões que nós levantámos, parece-nos que seria útil à circulação rodoviária, se a ponte tiver capacidade resistente para isso, suprimir uma das barreiras que as pessoas passariam a circular protegidas por apenas uma barreira. Mas repare, isso pode provocar deslocação das viaturas, deixam de estar ao eixo, podem se deslocar mais sobre um dos lados, e isso tem comportamentos ou não ao nível da estrutura. E é por isso que é preciso o parecer técnico. Durante esta nossa conversa, por diversas vezes, disse foi no nosso mandato, foi uma herança do Bloco de Esquerda. Quis estar sempre
colocar em ênfase o regresso de Ana Cristina Ribeiro à presidência da Câmara Municipal nestas eleições? Não, eu não quero. Repare, quem vai escolher, isso felizmente é o eleitorado, não é? Sim, mas o senhor disse-me aqui durante diversas vezes, foi no nosso mandato. Exatamente. Foi uma herança em 1 de outubro, o que vai ser avaliado é o... Mas é um receio seu, o regresso da Ana Cristina Ribeiro? Eu já lhe respondo. No dia 1 de outubro, o que vai ser avaliado é o trabalho desenvolvido no nosso mandato por este Executivo Camarário do Partido Socialista. Eu penso que é isso que a população avaliará no essencial. Depois avaliará os projetos para o futuro e avaliará, e por isso o Partido Socialista tem tido o cuidado de fazer um jornal com toda a prestar contas, com todo o trabalho que desenvolvemos, e um segundo número do jornal com os projetos e com as equipas. E somos dos mais transparentes nisso, porque poucos seguem este exemplo. A partir daí, a população escolhe, com base nas equipas que se propõem a votos e os projetos que há, e o mérito ou o demérito do trabalho desenvolvido, se o Presidente da Câmara de Salvaterra de Magos continua a ser Hélder Geménio, ou se será outro. Entre eles, naturalmente, um dos candidatos possíveis é Ana Cristina Ribeiro, do Bloco de Esquerda. Como é que comenta o regresso da Ana Cristina Ribeiro, ou não quer comentar? Não, prefiro não comentar. Repare, do ponto de vista legal é uma opção possível. Do ponto de vista pessoal é uma decisão pessoal. E do ponto de vista de convite do Bloco de Esquerda é uma atitude interna do próprio partido que eu não comento, naturalmente. Se perder as eleições, assume variação? Sim, repare, o candidato Hélder Geménio em 2009 perdeu as eleições para a Ana Cristina Ribeiro do Bloco de Esquerda. Depois ganhámos em 2013 e com a mesma humildade se ganha e se perde, e cá estarei a fazer o mandato, se possível, se tiver saúde naturalmente, entre 2017 e 2021, seja o de Presidente de Câmara, seja o de Vereador. Estamos a terminar o nosso tempo, tal como aconteceu com os seus antecessores. Dirija-se à Câmara e à Câmara de Filmar, como é lógico, e aos seus munícipes 2 minutos de mensagem, sem interrupção da minha parte. Não, dizer aos eleitores que, de facto, eles devem avaliar, na minha opinião, o trabalho que foi desenvolvido pelas nossas equipas. Julgo que trabalhamos de uma forma empenhada, com honestidade intelectual, com seriedade. Começámos logo, ou seja, não guardámos para os últimos meses do mandato a realização de obra. Começámos logo de início com várias equipas a trabalhar. Agradecer também a todas essas equipas e aos funcionários da Câmara que têm estado a colaborar, a melhor servir a população para a qual trabalham e para a qual são funcionários da autarquia. Agradecer também a todas as associações, e são para aí umas 7 dezenas delas, que ao longo do nosso mandato desenvolveram muito trabalho no território, muito trabalho na área do desporto, na área do lazer, tanto comissões de festas, também na área cultural. Foi uma das vertentes em que nós apostámos, porque a vida, se repararem na nossa ação ao longo destes 4 anos, foi transversal. Cuidámos da saúde, cuidámos do desenvolvimento económico, cuidámos do ambiente, cuidámos da rede viária, cuidámos do desporto, cuidámos da educação. E, portanto, houve uma preocupação de não pôr todos os ovos no mesmo cesto, ou a preocupação de como a nossa vida é uma vida de diferentes vertentes, porque é uma vida de trabalho, é uma vida de família, é uma vida de lazer. Nós quisemos transparecer tudo isso para a gestão do município. E, portanto, acho que o fizemos com bastante trabalho, com bastante sucesso e com bons resultados económicos e, acima de tudo, não dificultando mais a gestão da Câmara Municipal. Somos de boas contas e temos menor dívida. E, portanto, nesse sentido, acho que foi uma gestão positiva. Agora, cada um, em função das expectativas que tem, deverá escolher no dia 1 de outubro em consciência. Sr. Presidente e candidato a mais um mandato, recordo hoje a nossa conversa em dia com o atual Presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Hélder Geménio, venceu em 2013, governa até 2017 e hoje apresentou aqui um mandato de trabalho e algumas daquelas que são obras a seguir no futuro para a qualidade de vida dos munícipes do seu concelho. Sr. Presidente, muito obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado. Esta semana, Conversa em Dia, Tejo FM.